Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio deste podcast criado por esse que está ao meu lado escrevendo alguma coisa, tá colando alguma Fazendo coisa, né, cola, não, fazendo Rafa? cola. Rafael Silva tá aqui com a gente, eu sou o Pancho, a gente tá gravando aqui, meu Deus, sei lá, o número 290 e alguma coisa já, né? Ó, 290. 296 é o número dessa edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca. Muita história contada, muita história no nosso acervo. Dá para dar uma olhadinha ali e tenho certeza que você vai achar muita coisa bacana aí que vai Não sei servir para que ano tá você, né? assistindo, a gente tá em 2023. É, exatamente. Eu tô falando para aquela maioria que sempre assiste na hora da estreia, né? Os Exato. outros vão pesquisando Ah, depois, enfim. É bacana também pesquisar depois de um tempo, hein? Se você tá aí no ano de 2120, por exemplo, verdade. né? Quem vai voltar 100 Tu anos vendo passou esse pelo pessoal cometa em aqui? 2038, já tá bem. Enfim, gente, antes de mais nada, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, aciona a sineta já para saber quando as entrevistas entram no ar e já aproveita e dá um like nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que a gente vai, com quem você acha que pode aproveitar melhor todo esse conteúdo. Hoje a gente está falando aqui de esportes e por que não empreendedorismo É isso dentro aí. É do isso aí. esporte, né? Principalmente dentro do esporte, né? Eu acho que é muito bacana também, é um setor diferente, mas que com certeza ajuda, vai ajudar muita gente aí a nortear seu trabalho dentro do empreendedorismo de alguma forma, não tenho dúvida disso. Eu acho que é legal essa conversa porque existe, eu acho, talvez até algo que Paralelo? não, algo que esconde um pouco isso, né? Um cara que talvez que é esportista, ele pensa um pouco menos em empreendedorismo. E não, né? Tem que pensar de forma empreendedora dentro do Ele esporte, né? talvez não saiba que está pensando em empreendedorismo, mas está Exatamente isso. pensando também. Um bom esportista com certeza vai ser um bom empreendedor, eu não tenho dúvida, ou pelo menos já tem meio caminho andado, Tem um caminho bom. né? Não que não seja empreendedor, de novo, É. repetindo, né? Mas enfim. E siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify também, ou em outra plataforma de podcast. Aproveita para seguir, a gente está lá também com as 296 entrevistas que fizemos até agora. Posso falar dos Manda ver. patrocinadores? Quem tá muito puto Ah, onde tá trabalhando e quer mudar carreira, que susto! Eu falei que ele tá falando. conversa com a ProWay. Certamente a ProWay é o Ah, lugar onde você deveria estar, principalmente para entender ou melhorar se faz sentido o teu propósito, ou certamente vai fazer sentido alguma coisa, algum treinamento que a ProWay tem. É a casa aí de um programa chamado Entra 21, né, que formou quase 7 mil desenvolvedores de forma até gratuita na nossa região. Então eles realmente, eu até brinco que eles são de certa forma, responsáveis aí, ou um dos responsáveis de mudar, inclusive, a matriz econômica da nossa região. A ProWay é muito boa no que faz e está lá para te auxiliar, dar a mão, para te ajudar a construir aí uma carreira da forma ou com o propósito que você busca. E se você é uma empresa e quer contratar a gente, tem dificuldade, eu sei, eu tenho certeza, nosso estado tem 3%, né, de desemprego, né, é é baixo baixíssimo isso, falando né? isso de forma mundial. Falta mão de Então, obra. se você tem essa dificuldade de contratar, chama para a Way, eles vão fazer um time, né, uma galera toda, vão educar conforme a cultura e a necessidade da tua empresa, e essa galera vai entrar na sua empresa de forma muito mais forte e geralmente essa galera se mantém muito mais, diminui bastante Retenção de a retenção de talentos, né? talentos da Aumenta a forma retenção de talentos no de caso, né? educação. Então, Diminui a rotatividade. É isso. perfeitamente. Então a ProWay é o lugar tanto para quem está buscando uma carreira ou para quem precisa contratar. E se quiser, se teu business é tecnologia ou se teu business melhora com tecnologia, chama a Premier Soft, uma das melhores empresas, aliás, 2 vezes eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tem uma sede em Blumenau e uma na Califórnia, em Santa Mônica. Chama esses caras, têm um conhecimento exímio, principalmente agora inteligência artificial. Tem muita coisa que você pode fazer, pode mudar o seu negócio, melhorar um processo, automatizar respostas. Tem muita coisa que a tecnologia pode resolver e melhorar o resultado do seu negócio. Chama a Premier Soft, que sim, certamente, lá é o lugar onde inicia uma melhora contínua dentro do seu. Inovação, até no último episódio a gente falou muito sobre isso. A inovação é uma coisa super importante, é a atualização. E a Premier certamente vai ser o lugar, já que eles desenvolvem tecnologia para tanta gente, certamente vão ser a empresa perfeita para o seu futuro. E quem quer trocar ou comprar ou vender seu carro, a Isidoro Automóveis, uma empresa com quase 40 anos, a 8ª maior loja do Brasil. Conversa com eles. Ah, eu não quero ir até a BR-470 ou a loja de Itajaí. Chama eles no isidoro.com.br.
Começa lá uma conversa, verifica com relação aos valores que estão ali envolvidos e se fizer sentido para você, você se desloca até lá e toma um cafezinho, tanto com o seu Isidoro, tanto com todo o time e alguns sócios da companhia. Eles têm loja em Jaraguá, Itajaí, Navegantes e agora uma na rua 7 de Setembro, que para quem não conhece Blumenau, é bem central. Blumenau. Pensou em trocar ou pensou em comprar ou principalmente em vender, muita gente não sabe, né? Mas a Isidoro Automóveis compra, uma dos maiores compradores do Brasil. Fala com esses caras que certamente vão dar um bom atendimento. E no digital, em até 1 minuto e meio, eles já conversam com você em horário comercial. E para quem está precisando gerar conteúdo, agora a gente pode fazer isso por você. Todo o time e todo o equipamento e no modelo e dentro do orçamento que você precisa fazer. A gente sempre fala que gera conteúdo e dane-se, mas muita empresa e muita marca não tem essa possibilidade de fazer isso de forma amadora. De qualquer forma. Né? Exatamente. Chama a gente, vai no @podcast da TDQN, chama tanto a Lara ou a Xana que eles vão calcular ou ajustar para poder encaixar dentro do orçamento que você tem. Chama Xana. Chama Xana, fica mais fácil. Como é que é? Hashtag chama Xana. Chama Xana. Quem que a gente tá falando, cara? Falando de esporte, falando de tudo isso, falando de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar com o Jean Feijó, ele que é do Jiu-Jitsu, professor da BJJ Project. Assim que se Protec, como é que se pronuncia? BJJ mesmo? BJJ Protec. BJJ, em inglês. Foi americanizado o Jiu-Jitsu brasileiro. English, então, BJJ Protec. É isso. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Obrigado por participar aqui, por estar aqui para contar a tua história. A gente quer conhecer um pouco mais de todo esse projeto e dessa tua determinação em relação ao jiu-jitsu, né? É uma referência aqui na cidade, querendo ou não, né? Principalmente entender, né, o empreendedorismo no esporte. Né? Também. Eu já até queria aproveitar que vocês tocaram no assunto no início, do paralelo do empreendedorismo com o esporte. Muitas grandes empresas, muitos CEOs buscam no esporte as características que precisam para desenvolver sua equipe para o empreendedorismo, né? E a gente vê hoje, eu acho que um dos grandes nomes que trata de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo no Brasil, o Wendel Carvalho, ele é praticante de jiu-jitsu, compete jiu-jitsu. Eu encontrei ele no campeonato e ele disse assim, ó, cara, eu falo para todo mundo que vem para mim reclamar de qualquer desenvolvimento, eu digo, cara, faz jiu-jitsu 6 meses, depois tu vem falar comigo. Olha só que E legal. Recentemente também, 2 grandes nomes mundiais, né, o Elon Musk e o Zuckerberg também começaram a praticar jiu-jitsu e são praticantes do jiu-jitsu também. Alguma coisa tem aí, então, né? Que os grandes estão procurando é porque alguma coisa acaba ajudando. Eu digo para todo mundo, eu venho falando há muito tempo disso, do uso do jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Mas agora que o Wendel Carvalho tá falando e esses caras, daí agora todo mundo vai acreditar agora. Faltou marketing pra atingir, tinha que organizar esse pensamento. O marketing melhor, alguns bilhões também, né? também. Como é que começou, cara? Como é que... Tu é de Blumenau, né? Tu nasceu Sou de Blumenau, Como é que essa tua carreira no jiu-jitsu, ele iniciou no jiu-jitsu? Então, eu sou apaixonado por arte marcial desde criança. Eu acho que como a maioria das crianças da minha geração, né? Vendo Van Damme, vendo luta na televisão. Muito filme de luta, eu gostava 41, muito. né? 41. Gostava muito. E eu morava num bairro lá no Risto, no final da Velha, um bairro bem distante, e a gente não vinha muito pro centro da cidade. Risto é colado quase que no Indaial, né? Quase Indaial, quase Indaial. E a gente não vinha muito pro centro da cidade. E aí lá no nosso bairro que apareceu primeiro, não é considerado luta, né? Mas pra gente é capoeira, né? A capoeira ela tem uma guerra interna com o nome, como é denominada, não sei hoje em dia ainda, né? Perdão pra quem é do meio. Mas comecei a praticar capoeira e gostei bastante. E aí tinha um vizinho meu que... idade, Jean? Uns 13, 14 já. anos. Isso, E aí tinha um vizinho meu que fazia judô, às vezes ele vinha, me trazia também, daí eu assistia, tentava fazer também, mas pouco contato, né? E aí eu consegui realmente iniciar no jiu-jitsu aos 18 anos. Aí eu comecei no jiu-jitsu, tive que dar uma paradinha um tempo, porque eu não tinha condição de me manter, né, na prática. Isso no começo dos anos 2000 ali? Em 2000, exatamente 2000, foi quando eu fiz 18 anos. E logo depois consegui voltar, e aí, graças a Deus, nunca mais parei, né? Que legal. Começou onde aqui? Quem te iniciou no jiu-jitsu aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau eu comecei numa equipe menor, e aí depois eu comecei a treinar com o professor Diógenes Dias, que era ligado a Gracie Florianópolis, do professor Alexandre Souza de Florianópolis. Acho que isso talvez para muita gente é uma dúvida com relação aos Gracies, né? O jiu-jitsu foi desenvolvido através deles, ou eles desenvolveram ou deram mais luz ao jiu-jitsu?
Acho que isso, pelo menos para mim, é uma dúvida. E já que tu tá aqui, isso é uma discussão muito forte no meio do jiu-jitsu, né? Na verdade, assim, é inegável que os Gracies tiveram uma participação incrível no desenvolvimento do jiu-jitsu, no crescimento, né? Mas muitas coisas são acreditadas a eles, como, por exemplo, desenvolvimento, criação de técnicas, algumas coisas assim. A gente já tem hoje muitos historiadores, pesquisadores comprovando que as técnicas foram se desenvolvendo pelo mundo inteiro simultaneamente, né? Paralelamente. E o jiu-jitsu, ele veio para o Brasil, era praticamente a mesma arte, o judô e o jiu-jitsu, né? O judô, ele vem do jiu-jitsu. O jiu-jitsu era um termo utilizado como um termo genérico para várias artes marciais no Japão. Entendi. E aí o Jigoro Kano criou o Jiu-Jitsu Kano primeiro, depois ele mudou de nome para diferenciar dos outros jiu-jitsu praticados no Japão. E aí ele mandou alguns representantes pelo mundo para divulgar, levar a cultura japonesa, né? Tem uma frase no Japão que fala que o Japão viaja o mundo através do judô, e a gente usa hoje que o Brasil viaja o mundo através do jiu-jitsu, né? É verdade. E eles usaram a prática do judô também para desenvolver, para disseminar a cultura japonesa pelo mundo. E entre os atletas dele, um que veio para o Brasil foi Mitsui Maeda, e ele trouxe não só o judô, como era passado por Jigoro Kano, mas ele também teve experiência com outras artes marciais, e ele participava de desafios que não era muito bem aceito dentro do judô de Jigoro Kano. Então, por causa disso, ele usava o nome antigo, que era jiu-jitsu, e acabou ficando no Brasil como jiu-jitsu, né? É uma variação do judô, então, a gente pode dizer, de certa forma. Eu poderia dizer que o judô é uma variação do jiu-jitsu, Tá, né? No contrário, sentido então. de que o jiu-jitsu abrangia muito mais elementos, Entendi. até armas e muitas outras na cultura dos samurais. E o judô, ele usa basicamente a parte de projeção, a parte de quedas, e o jiu-jitsu tem a parte de queda também, mas é só o início da luta. Ela prossegue no chão muito mais do que o judô, né? Então ela tem até mais elementos do que o judô. Aí, quando tu falou Mas que... daí, desculpa, aí a família Gracie, existe uma discussão enorme, assim, sobre a importância dele. Não, a importância não se Não se discute, eu acho, né? mas sobre a parte de criação ou de desenvolvimento, né? Hoje eu conheço muitos pesquisadores, historiadores, e a história que eu acredito é que eles tiveram uma grande participação no desenvolvimento, na maneira como eles divulgaram, eles faziam muito desafio, lutas, criaram um vale tudo, né? Então eles mostraram a eficiência da arte, eles levaram a arte para o mundo inteiro, eles tiveram uma grande participação nesse sentido, e quando o jiu-jitsu do mundo inteiro migrou para o judô, para ser o judô, eles tiveram a resistência de manter como jiu-jitsu, manter a identidade deles e o que eles acreditavam como ferramenta de desenvolvimento pessoal, de defesa pessoal, e depois isso se espalhou pelo mundo, e hoje no mundo é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? Entendi. E tem Bem resumidamente, né? Claro. E tem algum outro jiu-jitsu ou não? O Brazilian Jiu-Jitsu é o quase o único jiu-jitsu aí que é falado. Esses assuntos são bem polêmicos. Mas existe a linha FADA Jiu-Jitsu, que hoje tem uma grande equipe GF Team, que, tem atletas sensacionais, e eles vêm de uma linha que, teoricamente, é diferente da linha Gracie, mas alguns pesquisadores também dizem que um dos precursores da linhagem deles, que era Luiz França, se eu não me engano, também praticou com os Gracies, né? E dizem que ele teve em Belém do Pará, e lá ele praticou com o Mitsui Maeda, também teria pego direto, né? E o meu amigo que é pesquisador, que fez um levantamento de documentos gerais, ele disse que não encontrou documentação que comprovavam que Luiz França e Mitsui Maeda estiveram no mesmo lugar durante o mesmo período, né? Então, alguns estudiosos dizem que até a linha FADA, por exemplo, teve participação da linha Gracie também. Mas é uma discussão grande dentro do jiu-jitsu. Me perdoe a galera da linha FADA aí que não concorda. Não dá para questionar a importância deles na divulgação do esporte, não, isso, né? Na popularização do jiu-jitsu. Cara, isso indiscutivelmente, né? Em termos de marketing, vamos dizer assim. O que eles fizeram, a energia da família, a visão da família Gracie, o quanto que eles se envolvem, se doam, e o que eles fizeram pelo jiu-jitsu, acho que ninguém faria. No mundo inteiro não tem nenhuma história de uma família que tenha levado um legado de arte marcial tão longe como
eles fizeram, direito. assim. Eu me lembro no começo E dos anos eu- 2000, cara, ele tinha a luta dele lá no Japão, que era, acho que é Royce Gracie lá, eles lutavam contra uns caras gigantão e no destruíam, Japão cara. foi quem teve mais tempo lá lutando foi o Rickson. Ó, o Rickson. Eu tive a oportunidade de treinar com o Rickson 2 dias, ele teve em Florianópolis dando treinamento e Aham. é uma pessoa sensacional, assim, um Que samurai idade que esse cara de tem? verdade. Legal. Eu imagino que ele deve estar com uns 58, talvez 60, não tenho certeza, né? Eles vão de falar. envelhecendo Mas também. pô, ele é um samurai de verdade, assim. Tu continuas competindo, Jean? Eu fiz uma cirurgia de joelho, tô recuperando agora, fez um ano, e agora eu vou voltar a competir, mas O Ronaldo. mais, Fez a cirurgia mais e vai no voltar. cuidado aqui, né? Mas isso é uma coisa muito legal do jiu-jitsu, né? A maioria dos esportes tem um nível de rendimento Uhum. e é aquele nível ali. O jiu-jitsu, eu digo que é o mais democrático que tem. Né? Tem criança de 3, 4 anos, começam a praticar, a partir dos 4 anos já pode competir, Uhum. e tem categorias de 60 anos, mais de 60 que competem legal. ainda, entendeu? Então, Entendi. o jiu-jitsu ele é dividido nas competições por categoria de graduação, luta com pessoas da mesma faixa, categorias de idade, da mesma idade de você, categorias de peso, De peso mesmo também, peso, né? mesmo tamanho. Então é bem democrático e permite que você inicie a prática do jiu-jitsu ali com 50 anos e possa ter uma vida competitiva e sentir aquela adrenalina da Que competição. legal. Então é uma coisa muito legal nesse sentido, né? E a minha história com a competição sempre foi muito mais para eu adquirir experiência como treinador e professor, que é o Uhum. que eu amo fazer. Então eu nunca tive uma linha competitiva muito de me dedicar a mim, Entendi. né? Eu sempre usei muito mais como experiência para eu poder Para repassar, ser né? professor. Porque Desde eu quando lutei tu... os principais eventos do mundo, né? Mundial, Uhum. brasileiro, sul-americano. E hoje, quando eu levo um atleta, eu posso falar de como é a visão lá de dentro, que eu estive lá, eu senti como é que é, Entendi. né? Mas Entendi. nesse sentido. Quando é que tu começaste a lecionar, a ensinar, a ser professor mesmo? Cara, foi bem cedo, foi 2002, Se 2003 já, se é o assim. que tu gostas, né? É, Provavelmente já descobriu isso na hora e pensou, É porque hoje Blumenau é uma grande referência do jiu-jitsu. Blumenau É hoje mesmo. tem grandes Legal. nomes, tem campeões mundiais em Blumenau, tem grandes professores, tem professores de Blumenau dando aula fora do Brasil. Então Blumenau hoje já é muito respeitado e conhecido no jiu-jitsu. Mas antigamente não era, né? A gente não sim. tinha muito acesso à informação, a estudo, não tinha internet, né? Uhum. Então, a gente dava aula conforme dava. Então, o meu professor, às vezes, não vinha dar aula, tinha algum outro compromisso, eu já começava a Já dar aula no assumia. lugar dele. E dali eu comecei a me apaixonar, né? Então, eu comecei bem cedo a dar aula de jiu-jitsu também. E quando é que isso tornou um negócio pra ti, né? Quando é que tu sentiu que era e pudesse abrir o teu negócio? Tu consegue lembrar isso, não? Então, eu não Porque eu sou acho que muito essa é a bom grande... de datas, tá? Mas Não, mas eu acho que essa é a grande diferença entre o esporte pro empreendedor, né? O cara que agora vai montar um negócio que tem a ver com o esporte. Até para complementar a pergunta do Rafa, tu trabalhavas em algum ofício convencional, vamos dizer assim, enquanto tu treinavas? Como é que funcionou essa? a pergunta que a gente sempre ouve é: você trabalha ou só dá aula? Que horror! É por isso que eu falei né, em Convencional, né? convencional, porque eu sei que é um trabalho, é Salvou a óbvio, pergunta, né? Pancho. Sim. Então, eu trabalhei na Fried Chicken, no shopping, frango Aham. frito, trabalhei Sim. lá, trabalhei já em talhação, em serralheria, Aham. mas depois eu trabalhei com comunicação visual muito tempo. Certo. Trabalhava com comunicação, me formei em administração e marketing também, Uhum. e eu tinha uma empresa de comunicação, daí depois de muito tempo de experiência eu montei a minha empresa de De comunicação comunicação. visual. Isso tudo corria paralelo com o jiu-jitsu. Paralelo ao jiu-jitsu. Na verdade, apesar de eu tirar a minha renda das outras profissões, eu me Aham. dedicava muito mais tempo ao Ao jiu-jitsu do jiu-jitsu. que as outras coisas que eu fazia, né? Eu Sim. passava, eu Porque é passava o paixão, dia, né? Não adianta. eu passava o dia inteiro estudando, vendo jiu-jitsu. Eu sou muito estudioso do jiu-jitsu, né? Eu gosto Legal. muito de assistir luta, de Uhum. estudar a partir daí. E aí levei paralelo durante muito tempo, só que eu decidi migrar, trabalhar exclusivamente com jiu-jitsu em 2010. Uhum. E ainda não era uma realidade viver do jiu-jitsu. Na verdade, era assim, sobreviver com o jiu-jitsu, né? Que a Entendi. gente pensava assim. Mas eu tava tão desanimado com as outras coisas que eu fazia, assim, tava estressado de...
eu cometi um erro de muito empreendedor de querer fazer tudo, né? De abraçar o mundo Sim. e não ter tempo para olhar o negócio de fora. Então eu trabalhava demais e não E não cuidava do e não, negócio, vamos dizer, e como não deveria via cuidar. não tinha tempo de projetar o crescimento, de realmente De desenvolver. planejar, de fazer. E o pouco tempo livre que eu tinha eu usava pro jiu-jitsu, né? Sim, claro. Então eu tava numa fase assim muito estressado, com dificuldade de memorização e eu sempre calculava rápido de cabeça, né, eu conseguia raciocinar muito rápido e eu senti que eu tava perdendo isso Aham. por causa do estresse que eu tava. Aí eu vendi a minha empresa e disse, vou tentar viver do jiu-jitsu o tempo que o Que for dinheiro possível. permitir, né, que eu Tu já era conseguir. casado, tu é casado na Não, época. foi na época que eu conheci minha esposa, daí. Ah, legal. E E ela não achou que tu era aí, louco, alguma coisa? sim, mas ela também é. Ela abraçou meu sonho comigo, é mais louca que eu. E aí mas assim, eu pensei, pô, como eu vou viver do jiu-jitsu, eu vou tentar fazer a coisa certa, né? Sim. Aí eu já comecei a fazer educação física também. Eu já fazia muito treinamento, né? Como eu falei que eu fiz com o Rickson, fiz com os maiores nomes do mundo do jiu-jitsu. Sempre que tinha oportunidade de viajar e treinar com eles, eu fazia para aprender, né? E decidi arriscar e viver do jiu-jitsu, mas fazer a coisa acontecer da maneira certa, assim, né? E para minha grata surpresa foi dando certo, foi acontecendo. Aí logo eu consegui abrir minha primeira academia. E aí dali para frente as coisas foram acontecendo. Tu consegue se lembrar quando tu olhou assim e disse, porra, escolhi o caminho certo, alguma coisa que aconteceu, alguma sensação que tu disse, putz, cara, realmente eu escolhi Fiz a coisa certa. fiz a coisa certa em largar esse negócio aí de comunicação visual e... Cara, muitos momentos na minha vida isso, né? Às vezes ainda a gente pensa, porque até esses dias um amigo meu tava falando, né, que ele passou na minha academia, hoje graças a Deus eu tenho uma academia grande em Blumenau, um centro de treinamento, e um amigo dele falou, pô, o Feijão tá bem agora, né? Aí ele falou assim, cara, tá bem, mas se ele tivesse feito qualquer outra coisa, a energia que ele botou aqui, ele estaria muito maior, assim, né? Então é isso que às vezes a gente pensa assim, pô, eu boto energia demais aqui, eu faço muita coisa, às vezes dá meio que um desânimo, né? Mas daí a gente começa a olhar o outro lado, né? Quantas vidas se transformam através do jiu-jitsu, quantas pessoas mudam e de fazer o que ama, né? Eu trabalho em tempo integral, mas com o que eu amo fazer, então para mim é muito gratificante isso, né? E aí ao longo da minha trajetória sempre dá esses altos e baixos, assim, de pensar assim, ó, pô, será que eu fiz a escolha certa? Antes, né? Hoje em dia eu tenho certeza que eu fiz, né? Mas antes dava assim pô, será que eu fiz Essa a escolha incerteza. certa? Mas aí de repente vinha um feedback de um aluno falando que teve a vida transformada, ou de a mãe, de um pai, de um aluno, né? E aí tu já, pô, fiz a escolha certa, né? Que Então legal. o jiu-jitsu, por mais que ele não seja, eu diria, justo com o professor na questão de financeiro e de crescimento De ainda, reconhecimento, né? talvez. De reconhecimento, mas ele é muito Aliás, né? gratificante no sentido de como tu percebe muito rápido a transformação das pessoas. Como eu falei Entendi. do Wendel Carvalho, que é protagonista hoje da desenvolvimento pessoal, né? Ele falou, cara, faz 6 meses de jiu-jitsu, depois tu vem me falar. E é assim, ó, em 6 meses nem vai tanto, tu percebe nitidamente a transformação nas pessoas que começam a praticar, Que sabe? E transformação é essa, eu quero boa, saber. boa. Eu quero saber que transformação é Que essa. tu acha, como é que é O que muda na cabeça da pessoa? ela começa a ter mais segurança e confiança. E aí vai mudando todo o resto, né? Então, a gente vê assim, ó, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Teve um rapaz que veio treinar comigo, e aí ele me contou muito tempo depois, ele assim, ó, eu tive 3 vezes na tua academia para treinar. E 2 vezes eu fui embora com medo de entrar. Caramba. E hoje que eu vivo dentro do jiu-jitsu, para mim isso não faz o menor sentido, Sim, exato. porque eu sei que é um ambiente familiar e minha filha, minha esposa, todo mundo treina, né? Tem o treino pegado, que é a porradaria que a gente fala, mas no grande geral é um treino tranquilo para todo mundo iniciar no jiu-jitsu, né? Mas aquilo me impactou pensando assim, pô, as pessoas têm uma visão errada de fora ainda, né? E se ele teve medo de entrar numa academia, quantas outras coisas ele deixou de fazer por medo, Verdade. né? Certamente. E pouco tempo depois esse cara competiu algumas vezes, foi campeão. Que legal. E aí eu olho assim, eu digo, pô, um cara tinha medo de entrar numa academia, entrou num campeonato e foi campeão de um campeonato, entendeu? Então ele tinha medo de iniciar uma coisa teoricamente tranquila, se jogou lá na jaula dos leões e saiu vitorioso.
E isso reflete na vida dele fora também. Entendi. Já tive feedback de alunos falando que foi fazer entrevista de emprego numa grande empresa da indústria farmacêutica. Aí ele falou que chegou lá todo mundo de terno, gravata, arrumadinho, ele único assim, normal. E ele pensou assim, pô, mestre, imaginei igual um campeonato de jiu-jitsu, cara. Me enchi de coragem, confiança, fui bem pra caramba na entrevista e garanti a vaga. Ah, que legal, Né? olha Então, só. pô, nesse sentido, assim, de crianças que lutaram o campeonato, a gente fez um campeonatinho interno na academia, Uhum. e aí uma criança lutou 2 vezes e perdeu. E aí eu fui conversar com os pais, porque os pais às vezes botam muita pressão e ficam Muita frustrados, né? expectativa, E aí a exatamente. mãe, feliz da vida, me agradecendo assim, ó. Ela, não, Feijão, não me importa dele ter perdido, mas ele nunca fez nada em público e ele teve coragem de entrar e de lutar. E isso pra gente já é Uma muito vitória, né? gratificante, assim, É. né? Cara, e sem falar assim, ó, mas basicamente tu percebe assim, a pessoa entra toda tímida, em pouco tempo ela tá de peito aberto, de cabeça erguida, falando de igual para igual com todo mundo, se Uhum. sentindo confiante, né? Acho E que confiança é a a, palavra a principal, né? confiança é a chave que o jiu-jitsu te dá. Mas eu poderia ficar o podcast inteiro falando de benefício, porque a gente tem muito contato humano que Uhum. a gente perde hoje em dia pela tecnologia. Verdade. E isso dá uma proximidade, uma irmandade, cria mais compaixão, mais empatia pelas pessoas também, né? O fato de você se desafiar o tempo inteiro numa luta, né? Você tá se expondo a ser finalizado, a ter que dizer para Uhum. outra pessoa assim, ó, pô, para que tu é melhor que eu. Uhum. Basicamente é isso que tu faz E quando tu admitir desiste. isso, Isso deve ser né? uma coisa E tu admitir isso, difícil, né? né? Eu sou formado também em PNL, Programação Aham. Neurolinguística. Certo. E a gente aprendeu que o aprendizado realmente, que vai lá pro teu subconsciente, que vira realmente uma programação na tua cabeça, ela só funciona através de emoção. Aham. Então, se eu chegar aqui para você e falar assim, ó, você tem que ser perseverante, se você cair, você tem que levantar. Ah, pô, é Aham. bonito isso, Sim, mas não lindo, é. resolve teu problema, entendeu? Exatamente. Agora, eu te jogar no chão e tu ficar nervoso e tu levantar e vir lutar comigo de novo e fazer de novo, e tu viver essa energia de estar frustrado, de repente tu tá feliz, de repente o cara tá te machucando, tu tem que pedir pra parar, de repente é tu que tá Sim. controlando a situação e o outro pedindo pra te parar, entendeu? Então, tu tá o tempo todo lidando com as tuas emoções, aprendendo a controlar isso e Uhum. vivenciando isso de uma maneira muito intensa, né? Entendi. E isso é uma transformação muito interior que acontece lá no teu subconsciente mesmo e depois tu leva pra tua vida fora dos tatames também. Cara, e a forma com que ele desenha isso, realmente, tu tens o dom da oratória, porque tu coloca de uma forma em que a gente quase que sente aquilo que tu Sente, tá falando. Então, Eu ia até falar assim, pô, eu acho que eu não sei se eu consigo explicar em Não, palavras. opa. Mas, não, cara, não tinha como explicar melhor. eu amo jiu-jitsu, eu amo falar de Eu jiu-jitsu acho e muito legal como tu fosse buscar essas formações, né? Porque tu fizeste administração, tu falaste, né? administração, marketing, educação Aí tu foi física. para educação física quando tu decidiu, provavelmente, né? Que não, eu quero viver disso e eu vou fazer Isso. isso. Foi se profissionalizar, foi buscar a Quando eu formação. achava que eu seria um treinador físico, né, até eu entender que eu era muito mais mental do que físico, É, né? então, e aí foi buscar PNL, né? Ou seja, tem PNL e tudo. coach também, Uma também estudei coach coach também, né? também. Ou seja, Aham. foi buscando a formação justamente não só direcionada ao esporte em si, mas ao que ele pode fornecer para qualquer pessoa, no fim das contas, Exatamente. né? Eu comecei a entender que o jiu-jitsu, como muitas outras atividades também, mas ele é muito mais mental do que físico, né? Eu digo sempre assim, cara, fazer ficar bom do jiu-jitsu todo mundo faz. Eu deixo todo mundo bom de jiu-jitsu, né? Mas agora tu saber fazer a escolha certa, interpretar a situação, entender, isso é o mental que tem que trabalhar, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a reparar isso, via grandes atletas meus, às vezes perdendo competição por tensão, por nervosismo, ou por não acreditar no potencial dele, né? Não pela Eu condição digo, física, mas pela condição mental, no caso. eu vendo, pô, cara, tu é muito melhor do que o teu adversário, e às vezes ele não acreditava naquilo, né? Aham. E aí eu comecei, pô, eu tenho que entender como é que além de treinar a parte técnica e física, eu também consigo entrar na mente dele para mostrar o potencial dele, né, para Uhum. desenvolver isso. E aí eu fui buscar essas ferramentas de programação neurolinguística e de coach, que hoje está presente o tempo inteiro nas minhas aulas. Uhum. Entendi. Quantas pessoas tem no teu centro de treinamento? Me conta um pouco dessa estrutura. Pô, Onde fica, primeiro? Na Fortaleza ali, né? Quem desce tem a imagem sim. dele à esquerda, Aham, assim. aham, aham. isso. Logo no A Via comecinho ali. Expressa.
Isso. Perto da mesmo. Transpotec. Isso, bem pertinho da Transpotec, Quase do outro na lado frente, da do outro rua. lado da rua, Do outro lado da rua da Entendi, Transpotec. entendi. Inclusive a Transpotec, né, aproveitar um agradecimento, eles patrocinaram um atleta meu que vai lutar o Mundial agora em Abu Que Dhabi. legal. Legal. O Eles Olímpica. ajudaram bastante, Obrigado, Ori. ajudaram bastante. Qual era a pergunta Tu mesmo? tens o. É, o- falando da estrutura, Ah, do da treinamento, estrutura, tá, né? Quantas desculpa. pessoas trabalham lá Então, contigo? Quantas pessoas estão hoje treinando? na minha academia, como eu te falei, eu sou péssimo de data, de Aham. números assim, né? Eu me dedico muito mais ao desenvolvimento do meu trabalho de jiu-jitsu e viver o jiu-jitsu, e quem cuida dessa parte de gestão é muito mais a minha esposa, que, Entendi. graças a Deus, ela faz toda a parte difícil para mim. Mas na nossa academia a gente tem uma média de 400 alunos hoje. Caramba, muita gente. São, se eu não me engano, 9 professores que trabalham com a gente ali, Aham. né? E é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque antigamente eu pensava, será que eu posso viver do jiu-jitsu? E Aham. hoje tem mais pessoas vivendo junto comigo, né? Legal. Vivendo do jiu-jitsu também. Tu tá dando oportunidade para outros viverem do jiu-jitsu, né? Exato, Isso, exatamente. Só que a gente tem essa é a minha academia física aqui, né? Certo. Aí eu tenho também uma academia física na Irlanda, que é minha também, de um sócio lá, Uhum. na Irlanda. E a gente tem outras Dublin? em Dublin, né? E a gente tem outras academias que usam a nossa metodologia e a nossa marca também em outros pontos, né? Que a gente tem em Londres, tem nos Estados Unidos, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, São Paulo e em vários locais, cidade de Santa Catarina Quando tu também. falas que usa a tua metodologia, é a metodologia da BJJ Protec, como é que funciona exatamente isso? Ou é, BJJ ou é a Protec. metodologia do Feijó? A BJJ Protec é uma outra empresa que eu também tenho. É a metodologia da Auron. A Auron é a minha equipe de jiu-jitsu que eu fundei aqui de Blumenau também. Entendi. Me fala da BJJ Protec, então. Então, O que faz a BJJ? eu comecei, eu era vinculado a uma equipe de jiu-jitsu e trabalhei muito tempo com eles, mas eu tinha uma visão um pouco diferente do jiu-jitsu do que a minha equipe tinha. Eu via o jiu-jitsu muito mais como uma ferramenta educacional e eu entendia que precisava ter metodologia, ter organização para que a gente pudesse expandir isso, né? E aí, pensando nisso, eu fundei a Auron. E a Auron é essa equipe que eu falei, que eu tenho escola aqui, tenho espalhado em outros lugares no mundo também. E aí eu comecei a fazer muito trabalho em redes sociais também para desenvolver o nosso trabalho, né? E eu também criei um sistema de metodologia de ensino de jiu-jitsu a partir da lógica. Não mais da parte decorada como era antes, mas criando um entendimento lógico para que o meu aluno pudesse entender o jiu-jitsu, não Fixar melhor decorar, até né? tudo. Porque o jiu-jitsu é uma arte marcial infinita, tem infinitas possibilidades. possibilidades. Então é impossível o sistema que a gente trabalhava de ficar ensinando técnica, nunca vou conseguir te ensinar tudo. Então eu pego essa técnica, destrincho ela em mecânicas e alavancas e eu ensino que cada mecânica e alavanca vem. Porque uma mecânica que tem nessa técnica aqui, ela está presente em mais 200, 500 técnicas diferentes. Então, se eu entendo essa mecânica, eu depois consigo aplicar em outras situações. Entendi. E aí eu desenvolvi essa metodologia que deu muito certo pra gente. E aí o meu sócio de Gaspar, Rodrigo Gueda, ele me apresentou uma proposta, uma ideia de montar uma plataforma de estudo de jiu-jitsu, onde nós teríamos uma biblioteca e cursos de grandes atletas do mundo, né? E aí eu propus para ele, de junto disso, botar minha metodologia também e a gente levar essa metodologia também para o mundo inteiro. E a BJJ Protec é isso, é uma plataforma de estudo de jiu-jitsu, onde hoje a minha equipe também trabalha estudando de lá, que eu crio os conteúdos lá. Então lá eu tenho uma biblioteca onde tem todas as técnicas, a gente está alimentando ainda, mas já tem mais de 300 técnicas. E a gente tem cursos com os maiores atletas do mundo do jiu-jitsu, a gente traz eles para cá, grava com eles, deixa o curso à disposição Que legal. né, para quem quer adquirir o curso. E a gente também tem um planejamento de aulas, uma parte de aulas, onde vários professores pegam a nossa aula, aí estudam através delas e replicam nas suas escolas. Entendi. Em várias partes do mundo. A gente tem cliente no Japão, na Itália, no Chile, na Rússia. Que bacana. Tem clientes em vários lugares do mundo que usam nossa metodologia também, através da BJJ Protec. Muito legal. Caraca. Desde quando isso está funcionando, a BJJ, no caso? A gente está em 6 meses de operação, a BJJ pouco, Protec. recente. Então. E já tem tanta gente ao redor do mundo já usando e aproveitando essa Já, a gente está com o meu feedback muito positivo, assim, o retorno dos professores que estão usando. A gente até esperava atender mais aluno do que professor, mas a gente está atendendo mais professor do que aluno. Bacana. Porque assim, né, hoje, como eu te falei, Blumenau é um lugar muito bem servido, tem excelentes professores, tem muitas academias, mas tem muitos lugares que não têm acesso, que tem poucas escolas ou nenhuma,
e às vezes que não tem tanto acesso a conhecimento, né? Então o professor utiliza da nossa plataforma para adquirir esse conhecimento e repassar para os seus alunos. Lógico. E o próprio aluno que ele quer montar um tatamezinho em casa para treinar ele, a esposa, um amigo, né? Ele também pode se fazer em aproveitar. casa também e usar a nossa ferramenta de estudo para Mas- ele completar em casa. Eu queria te fazer uma pergunta. O quanto é para qualquer um o jiu-jitsu ou ele tem algum tipo de limitação? É, qualquer pessoa, tu fala muito sobre isso, né? Mas eu queria estressar essa resposta. Assim. Ele é realmente para qualquer Então eu pessoa? falo que ele é para todo tipo de físico, mas não para todo tipo de cabeça, né? Entendi. Então o jiu-jitsu ele é para todo mundo, independente de qualquer limitação que você tenha, você pode fazer. Eu tenho um aluno que ele tem paralisia numa lateral toda do corpo, a perna e o braço dele não mexe bem assim, e ele luta jiu-jitsu, ele compete, ele ama jiu-jitsu também, e Caramba. ele adapta tudo pro biotipo dele, né? Já Uhum. tive aluno que não tinha perna, que não tem braço, e é extremamente adaptável o jiu-jitsu, né? E competiam nas categorias normais. E tem para-jiu-jitsu também, tem as competições tradicionais que eles E participam eles iam também. também participar Aham. disso. Então não tem nada que fisicamente possa te limitar, né? Tem algumas patologias, claro, né? Como hipertensão, que tem que ter um cuidado a mais, né? Síndrome de Down tem que ter um cuidado a mais com a cervical, com rolamentos, né? Tem algumas patologias que a gente tem que ter uma atenção especial, então Uhum. eu recomendaria uma prática personalizada, assim, do Claro. jiu-jitsu, mas ainda assim é extremamente adaptável. Minha esposa treinou jiu-jitsu até os 6, 7 meses de gravidez ainda. Caraca. Nossa. Treinava comigo, a gente fazia as técnicas para ela se manter em movimento, que ela Aham. gostava, né? Então, assim, ó, não tem restrição quando feito de uma maneira cuidadosa, né? E aí eu digo que a única restrição que tem é mental, Uhum. porque às vezes tu não tá disposto a passar um sofrimento, às vezes, um cansaço, né? Se sentir perdido em alguns momentos na luta, ter que desistir, ter que bater. Então, tem gente que é vaidosa, que não tá disposto a perder, a lutar, e aí essas barreiras mentais que às vezes podem atrapalhar na prática, né? Mas Entendi. fisicamente nada te impede de praticar jiu-jitsu. Tudo bem que a gente entra numa competição, né, ou numa luta, ou o que seja, né, para ganhar, né? Geralmente é isso. Mas poxa, né? Mas eu acho que tem algumas pessoas que nem no dominó eles aceitam perder. Eu Sim. acho que é mais mental mesmo. Acho que a tua referência é perfeita. Assim. Tem gente, cara, que vai chegar lá e vai brincar. E aí perdeu a luta, ele embarca no carro e Se vai embora e não volta desanima nunca de mais, tal né? jeito. Acho Cara, que tem tem gente gente que que... chega a se machucar para não perder. Ah, E isso atrapalha muito, né? Porque isso é uma das coisas que a gente mudou na nossa metodologia, né? Porque se você entra hoje na prática do jiu-jitsu, se você não tem esse entendimento do que é uma luta, você às vezes tem essa vaidade de não perder e se machucar, né? Uhum. E era assim que era o jiu-jitsu antigamente. Você vem hoje treinar comigo, vai lá, treina uma técnica, luta, vai lá lutar com ele lá. Uhum. E pronto. E aí o outro lá talvez tinha apanhado a vida inteira, ele viu, agora é minha oportunidade de bater, né? E aí ficava criando essa bola de neve. E hoje não, hoje a gente trabalha um processo de adaptação do nosso aluno para ele preparar a cabeça dele para luta, o corpo, né, Uhum. aprender a cair, para prevenir lesões. Então hoje tem esse início um pouco mais tranquilo para algumas pessoas, né? Uhum. Mas essa questão da vaidade é muito forte, atrapalha muito o desenvolvimento. Às vezes o aluno ele vem pra gente cheio de desculpa para não lutar, tô cansado, tô machucado, e tu percebe que é o medo de estar ali, Aham. né? Que é uma das coisas que eu falei para vocês. Sim. E aí o que eu falo para eles, né? Pô, o medo tá te limitando de evoluir, tá te limitando de aprender. E é o mesmo medo que te limita de empreender, Claro. de arriscar no negócio, de fazer um investimento, Uhum. né? De pedir uma promoção. por muito tempo, e eu acho que hoje isso, não vou dizer que acabou, mas diminuiu bastante. O jiu-jitsu foi vinculado à agressão, né? À luta, né? Isso que tu acabou de dizer, putz, agora eu vou te quebrar inteiro. Tu sente que isso diminuiu? Tu sente que ainda existe isso? Como é que tu sente agora Querendo ou não, é um preconceito, né? isso? Existe isso, eu acho. E eu acho que ele tá muito, pelo menos pra mim, eu acho que ele tá muito vinculado ao MMA, né? A luta que tu entra É, lá e senta o pau e é uma luta geralmente vencedora lá dentro. E, de certa forma, até tem um cara que é um brasileiro que mora em Nova York, ele participou de um Shark Tank lá e eu vejo algumas coisas dele, ele fala muito sobre isso, de proteção, né? Sente ainda que existe ou foi um praticamente Gracie, acabou? inclusive, né? É um É um Gracie, Gracie, é. Ele fez um... É, o filho do Horion, É, ser empreendedor. é. É, então, o jiu-jitsu, ele
ele se desenvolveu através de mostrar a sua eficiência como arte marcial, né? Então, o que os Gracies faziam? Se você se acha fortão, quer apanhar, então vem até a Academia Gracie me desafiar. Né? O próprio Rorion, quando ele foi para os Estados Unidos, ele disse que ele ia nos seminários, nos aulões de karatê, de kung fu, de outras artes marciais. E aí, na hora que o professor falava assim, se alguém tem alguma dúvida, ele levantava a mão e falava assim, eu acho que eu posso te vencer. E ia lá e fazia luta e vencia o professor. Sim. Então, eles usaram muito do desafio e aí começaram a criar o Vale Tudo, que depois virou o MMA. Os primeiros UFC eram basicamente modalidade contra modalidade, então tinha o Royce Gracie, especialista em jiu-jitsu. Sangrento, né? E aí batia em todo mundo das outras artes marciais. Sim. E isso mostrou o poder, né? do jiu-jitsu, né? E aí o jiu-jitsu no Brasil, ele começou a ir para uma linha competitiva, muito competitiva. Então as academias começaram, ao invés de levar o jiu-jitsu a quem realmente precisava, eles buscavam, cara, pô, esse cara aqui já é brigão, já é bom de porrada, se eu treinar ele vai ser campeão. Sim. E aí começaram a tentar atrair esse público e vender essa imagem de que, pô, a minha academia é mais forte, que a tua. E essas coisas levaram a imagem do jiu-jitsu para essa violência, para agressão, né? E hoje a gente está resgatando para o outro lado, com o cuidado de não se perder aquilo também, né? Claro. Porque você não pode também trazer muito para a linha esportiva e deixar de lado a parte da eficiência, do desenvolvimento que a gente vem falando, né? Mas hoje, assim, ó, quem tem essa visão ainda está muito mal informado, porque hoje você vai na minha escola, eu acho que a metade são crianças que treinam, mulheres, tem muitas famílias que treinam pai, mãe e os filhos com a gente. E, pô, as pessoas não colocariam seus filhos se não acreditassem que aquilo realmente é algo saudável e bom, Sim, né? Com certeza. Então, na verdade, assim, porque o jiu-jitsu, ele realmente é muito eficiente, né? A gente fala que é a arte suave, porque, por exemplo, você pode estar numa festa e ter que controlar alguém que é um tio, um primo, que você não quer machucar, e você pode imobilizar aquela pessoa, colocar ela no chão tranquilo e segurar sem machucar a pessoa. Assim como você pode quebrar os braços, as pernas e matar a pessoa também. Sim, né? Exato. O jiu-jitsu, ele te dá esse poder de ter essa escolha. E esse poder tu tem que junto ensinar a pessoa como lidar com esse poder também, Lógico. Né? Lógico. Mas o próprio poder, ele também vem munido de tolerância, né? Porque o mestre Hélio Gracie falava muito isso. O valentão, ele é covarde. No sentido de que a maioria das pessoas que gostam de encrenca, que gostam de arrumar briga, elas estão buscando uma maneira de mostrar que elas são alguém, de se autoafirmar de alguma forma. Isso. A partir do momento que tu sabe do teu potencial, pô, tu é um lutador, tu sabe o que tu pode fazer, tu não tem mais a necessidade de se autoafirmar e ter que ficar mostrando fora da academia, né? Então, uma coisa muito curiosa no jiu-jitsu, né? A gente fala do jiu-jitsu no combate do bullying. Eu falo que o jiu-jitsu, ele tem que ser para as duas pontas do bullying. A criança que pratica e a criança que sofre. Porque a criança que sofre, ela sofre porque ela não tem condição de reagir, ela tem medo de reagir, de se impor e acaba apanhando quieta. E a criança que pratica é uma criança também covarde, ela acha alguém que não reage porque ali ela não vai ter problema e ela quer se autoafirmar de alguma forma. Então, quando esse aqui aprende que ele pode reagir, que ele tem poder para isso, não necessariamente lutando, mas se impondo, né, ele começa a combater isso. E a hora que a outra criança aprende que ela não precisa estar se promovendo em cima de outra criança, que ela pode treinar, competir, ela pode usar a força dela de outra forma, ela também tende a ser mais tolerante e a gente reduzir esses casos. Equilíbrio. Eu tenho 4 perguntas para te fazer, cara. Nosso tempo acabou praticamente e eu queria... E é bem pessoal, né? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Cara, eu acho que a maior dificuldade foi de realmente mostrar o jiu-jitsu, o outro lado do jiu-jitsu, né? Como desenvolvimento humano, né? Que é uma dificuldade que a gente luta até hoje, assim. Então, eu tenho hoje um produto, digamos assim, né? Trazendo por linha de empreendedorismo. Eu tenho um produto fantástico, uma das melhores coisas do mundo, mas eu tenho dificuldade de fazer as pessoas entenderem isso. Porque as pessoas veem só o lado... O esportivo, o lado da luta, e não consegue enxergar todo o restante que vem, a parte de baixo do iceberg. Então, eu acho que a dificuldade maior que a gente tem é isso, fazer as pessoas entenderem a importância do jiu-jitsu. Né?
Durante toda a tua trajetória, tu deve ter tido e tem ainda, né? Talvez algumas pessoas que te inspiram. Quem são ou quem é? Ah, tem no meio do jiu-jitsu tem grandes nomes, né? Grandes pessoas que eu me inspiro, né? Mestre Rickson Gracie, meu mestre Alexandre Souza, Carlos Dourado, são pessoas que me ensinaram muito. É, a minha esposa me ensina muito todo dia também. Ela cuida de toda a parte de gestão, ela tem uma paciência, ela deixou os sonhos dela de lado para viver esse sonho do jiu-jitsu comigo, assim. Isso mostra o quanto que ela, o amor que ela tem de realmente ter vivido esse sonho comigo, assim, né? Que me inspira. E, pô, eu me inspiro diariamente nos meus alunos, assim, tem muita história de vida ali que né, porque dentro do tatame, normalmente eu sou o mais graduado ali da minha turma, Aham. mas eu dou aula para grandes empresários, médicos, né, gestores cara, e a conversa com eles, assim, é sempre uma inspiração, eu aprendo muito, assim, Uma aula, né? Uma Que pequena massa. aula ali. É bacana. Que legal essa troca, né? muito, muito legal. O, se tu, eu sei que essa resposta vai ser a mais difícil, acho, pra ti, talvez, de certa forma. Mas, cara, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que que tu faria? Não quero mais saber. Eu Ou vejo não. tanta paixão que eu acho difícil escolher outra coisa. Mas é. assim, a gente não diz nem pra deixar de lado o jiu-jitsu, Não, mas é. vamos lá, em Uma paralelo, outra quero coisa, investir em outra coisa. Cara, eu não sei o que seria a minha vida sem o jiu-jitsu, não vejo a minha vida sem o jiu-jitsu, é muito deixa ela lá. difícil. A pergunta é Mais outra algum coisa a mais. hobby que Aí, poderia Mas- virar negócio? Sei lá. Pô, eu gosto muito de surfar. Se Olha aí, eu ó. pudesse viver de surf, seria uma boa. É... Pô, eu acho que isso. Se eu seria ligado ao esporte. Uma né, escolinha de qualquer surf, forma. quem sabe? Escolinha Vai de saber. surf. E pra finalizar, se tu tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos, o que que tu falaria pra essa pessoa? Você mesmo aos 19. Pois é. A Xana me mandou as perguntas pra eu pensar e eu não pensei em nada ainda. 19 anos, tu estava fazendo o que exatamente? Cara, 19 anos eu não fazia nada com nada. Mas estava trabalhando? Trabalhava, sempre trabalhei. Não. É que assim, ó, eu acho que o que falaria pra mim é arriscar mais e ter mais perspectiva de longo prazo, assim, né? Porque eu era muito viver o dia de hoje, assim, não me Imediatista, preocupava né? muito Um dia após o outro. com a frente. E por eu vir de família muito pobre, assim, eu não tinha não imaginava que eu pudesse crescer, desenvolver, criar algo, tinha medo de arriscar, né? Talvez, assim, de pensar mais na frente e arriscar bastante, né? Eu ouvi de um professor na faculdade, ele falou uma coisa muito legal que hoje eu falo para meus alunos. Ele assim, cara, se tu não arriscar agora na tua juventude, tu vai arriscar quando? Depois de ter filho, de estar casado, de ser, né? Depois do pai risco de ser família. maior, né? E eu acho que faltou faltou não, né? Porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui, né? Uhum. Mas talvez tivesse feito tudo um pouco antes. Entendi. Um pouco mais cedo. Tudo que eu né? fiz um pouco mais cedo. Bacana. Jean, Bem bom. Feijó, obrigado demais, né? Perder teu tempo aí pra vir aqui contar um pouco dessa história animal, né? Que, de certa forma, tá na metade essa história ainda, 41 Sim, anos, é um opa. jovenzinho ainda aí, cara. Obrigado de Tem muita coisa pra rolar ainda. Certamente você tá aqui, você tá gostando demais, né? E se possível, manda um pouco dessa história aí pra quem às vezes não se encontrou, né? Ou tá buscando, ou às vezes tá numa área que não vê como aquilo, como o empreendedorismo tá aqui, né? Alguém que pegou o esporte, um esporte ainda nos anos 2000, um esporte, né, dúbio lá naquele momento, conseguiu fazer essa transformação. Então manda pra essa pessoa aí que tá um pouco, Ou se talvez, tem alguém perdida. seguro aí, né? Exatamente. Alguém mais Perfeito, seguro, que não sabe exatamente o que fazer ou como fazer, tá com medo, né, Jean? Vai lá, faz um jiu-jitsu, quem sabe Tranca a seu coisa te medo, ajuda. E o jiu-jitsu é uma ferramenta para te ajudar a perder esse medo, né? A gente vê hoje grandes organizações mundiais, né, como o Google, YouTube e outras redes sociais, que elas primeiro se criaram e depois foram ver como como monetizariam, né? Como isso dá Exatamente. dinheiro, né? E eu acho que a gente pode fazer isso com o que a gente ama, né? Muita gente ama alguma atividade, como eu amava o jiu-jitsu durante muito tempo, mas eu não via como aquilo poderia monetizar para eu viver E disso. achou, né? Que bom. E eu descobri como fazer isso, várias pessoas estão descobrindo, e a gente vê hoje em todo segmento, né? Tem gente que ganha dinheiro surfando, jogando videogame, Exatamente. tudo culinária, de qualquer ramo você Todo mundo vê um consegue. jeito Então, de sobreviver do que gosta. botando paixão e arriscando, você consegue arrumar um meio. Maravilha. No mínimo, estica o braço e aperta um joinha aí, agradeço demais. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, pancho.com.br, @realrafasilva, @ Jean Feijó, BJJ. e a empresa?
É o mesmo? Auron Jiu-Jitsu e BJJ Protect. Legal. E o @podcast ATDQN. Isso Obrigado aí. demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Mais.